Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 21 e 22 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida Revista e Atualizada. Vamos tomar um cafezinho? Café com palavra. Maravilha! Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta. Diz a filha de Sião: Eis que vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria do animal de carga. Essa profecia foi feita pelo profeta Zacarias, tá? Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais num covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes que da boca dos pequenos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhes: Nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade que faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: Eu também vos farei uma pergunta, se é que podes me responder. Também se puderes me responder, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vem o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E discorreram entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas ele respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não se arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, e cercou-se de arsebe, e construiu nela um lagar, e edificou-lhe uma torre, e arrendou aos seus lavradores. Depois se ausentou do país,
Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-os da mesma sorte. E por último, enviou seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-nos e apoderemo-nos da sua herança. E agarraram e lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos que nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem cair ficará reduzido a pó. Os principais dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 22, tá? De novo, Jesus entrou a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a clamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde, pois, para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram cada um para o seu campo ou para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quando os encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos e se encontraram. Reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei a ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu, ou seja, ficou calado, né? Então ordenou ao rei aos serventes: amarrai-o pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus, né, em alguma palavra, e enviaram os discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário, e ele lhe perguntou: de quem é a éfege e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, admiraram-se, e deixando, foram-se. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e lhes perguntaram: mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência ao falecido, que é a lei do levirato, né? Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher, porquanto na ressurreição, e olha que eles não acreditavam em ressurreição, como diz aqui, né? Mas como é que eles eram capciosos, tá? Porquanto na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, mas são, porém, como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou?
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então Jesus não só explica como será a ressurreição, né, que na ressurreição não vai haver casamentos, como Jesus ratifica e confirma a doutrina da ressurreição, que eles não acreditam. Ô Jesus maravilhoso. Vamos lá. Prosseguindo aqui no capítulo 22. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os a Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem és filho? Responderam eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? E ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Tá, irmãos? Então, aqui, quando fala que o Cristo é filho de Davi, é dentro da descendência humana, tá? É da árvore genealógica humana. Você pode ver lá que Jesus provém, né, da tribo, é descendente da tribo de Judá, na genealogia, tanto em Mateus capítulo 1, como em Lucas também, capítulo de número 3, ok? Então é isso, meus irmãos, aqui, já eventos aqui que apontam, né, para a última semana de Jesus, né, que precede aqui o seu sofrimento, morte e ressurreição. Meus amados, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos que deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito, possa também compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.